Oi gente, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre bipolaridade, especificamente falando do uso de medicamentos, remédio para doido, remédio para cabeça, como você queira chamar, tá? Isso porque faz parte da continuação, né, da aceitação do diagnóstico, que quando você recebe o diagnóstico, você recebe uma proposta de tratamento e essa proposta na bipolaridade, ela é medicamentosa principalmente, e se você não aceitar vai dar muito BO. E comigo deu bastante BO, deu bastante problema, então eu quero compartilhar com vocês. Para começar, eu vou contextualizar falando com vocês sobre como era o uso de medicamentos na minha infância. Eu venho de uma família que quase não usa remédios, a gente sempre se importou muito com a saúde, cuidar da saúde da maneira mais natural possível. Isso tem a ver com a minha religião, né? Eu sou adventista do sétimo dia e nós acreditamos que Deus deu o nosso corpo como um presente, então a gente deve cuidar dele e que Deus deixou na natureza aquilo que a gente precisa para ficar saudável. Isso não significa que se a gente fizer tudo que está sendo dito, a gente não vai ficar doente, né? Mas isso às vezes é uma distorção que acontece na nossa cabeça. A gente fala isso, não, eu sei que se eu fizer tudo certinho, isso não garante que vai dar tudo certo, mas a gente espera isso, né? Eu pelo menos esperava isso, que se eu comesse bem, que se eu fizesse exercício, se eu dormisse cedo, evitasse estimulante, não usasse tóxicos e tudo mais, que eu ficaria saudável. Só que a gente se esquece que está no mundo de pecado, né? Então você pode fazer tudo certo e mesmo assim ser acometido com alguma doença. Então, dentro desse contexto de quase não tomar remédio, eu cresci ouvindo coisas como ficou doente e descuidou aonde? Sabe assim, como se fosse assim, sempre a gente consegue identificar a causa da sua doença. A gente sempre consegue identificar onde foi a falha, né? E isso me machucou muito. Por quê? Porque quando eu me vi bipolar, com diagnóstico de bipolaridade, eu fiquei tentando de todas as maneiras identificar onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz? E eu queria dizer pra você que tem uma doença mental, que você não tem culpa, sabe, da doença. Você tem responsabilidade sobre como você lida com essa doença, mas você não tem culpa de ter a doença. Essa é a primeira coisa. Você não tem culpa. Por quê? Se você tem essa crença de que você tem culpa de ter essa doença, tomar um remédio é quase que uma afronta. Soa como uma afronta. Você fala assim, como assim eu não fui capaz de cuidar, agora eu tenho que tomar esse remédio? Mas essa lógica ela está completamente errada, né? Então, a primeira dificuldade que eu tive ao ter que lidar com o fato de ter que tomar remédio foi essa. O que foi que eu fiz? Depois que eu consegui combater esse pensamento, isso melhorou. A segunda coisa foi, tem que tomar pra sempre. Aí eu, pelo amor de Deus, que tem que tomar pra sempre? Me dá um tempo, tem que tomar pra sempre. Como assim eu tenho uma doença que eu vou ter que tomar remédio pra sempre e tudo mais? Não é possível que não tem nada que eu possa fazer pra reverter isso. Você tá vendo de novo como eu tava me colocando numa posição de eu tenho controle sobre tudo que está acontecendo no meu corpo? E assim, a essa altura, a gente já sabe que existem fatores biológicos para a bipolaridade acontecer. Por exemplo, você tem um excesso de glutamato, você tem um excesso de dopamina em algumas regiões cerebrais, você tem falhas em alguns neurotransmissores, você tem desregulação genética, então tem um gene que ele desregula o humor e ele é o mesmo gene que regula o sono. Olha só, por isso que a gente fala que o sono é tão sensível no bipolar, né? Tem tantas coisas biológicas acontecendo, você tem como, pela força do seu pensamento ou pela sua disciplina, dizer glutamato, diminua. Não tem como. Seu corpo está agindo em um mundo de pecado. Meu corpo está agindo no mundo de pecado. Então, eu preciso do remédio. Esse pensamento que eu estou elaborando com vocês, ele parece simples, fácil de dizer, mas foi um parto para eu entender, demorei muito para entender. E eu pensei, se eu tenho a doença e ela é crônica, então eu vou ter que tomar o remédio de forma crônica. Tem dias que eu tomo feliz, agradeço a Deus, falo, Senhor, obrigada, que tenho remédio. Tem dia que eu tomo xingando tudo e estressada e falo, não estou acreditando que eu vou ter que tomar esse negócio. Só que eu tomo.
E aí você também tem que tomar. Se você tem um diagnóstico e foi dito pra você que você tem que tomar remédio, toma o remédio. Hora feliz, hora triste, hora com raiva, mas toma. Uma outra coisa, muito difícil, efeitos colaterais. Eu tive épocas de efeitos colaterais pesadíssimos. Em 2022, eu tive que trocar de remédio por uma razão específica. Eu engordei 12 quilos, já emagreci de novo, mas foi muito difícil para mim aumentar esse monte de peso, né? Constipação muito grave, um sangramento muito complicado mesmo. E você que já teve constipação grave, você sabe como é difícil. Tremor. Então, assim, às vezes eu ia falar na palestra e eu via que a mão tava tremendo e as pessoas percebiam. Aí parecia que eu tava nervosa, eu não tava nervosa, era efeito colateral do remédio. E o que mais me incomodava era o sono. Um sono de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. A sensação de que ele tava tirando a minha paz, né? Tirando a minha completa capacidade de cognição e tudo mais. Hoje em dia eu ainda tenho efeitos colaterais. Como eu disse, eu já perdi esses 12 quilos, melhorou a constipação, mas eu ainda tenho tremor, eu ainda tenho sono. As pessoas nem percebem, né? As pessoas falam pra você tem sono? Por quê, meu filho? A minha cabeça é normal, 220 volts. Mas eu quero encerrar fazendo uma analogia que eu gosto muito dela, que é a seguinte. Se você tá andando na calçada, tem a possibilidade de um carro desgovernado te atropelar? Tem. É alta essa chance? Não, mas tem. Se você andar a pé numa rodovia, tem chance de ser atropelado? Muito maior. Se você se cuidar, você pode ficar doente? Pode. Pode ter um câncer? Pode. A chance é mais alta? Não. A chance é menor. Se você andar na rodovia, quer dizer, se você arrebentar com a sua saúde, você vai ficar doente? Vai, com certeza. A chance você aumentou muito, entendeu? Você está no mundo de pecado, eu tô no mundo de pecado. Independente do que você faça, existe a chance de você ter uma doença que você não escolheu. Cada um tem o seu problema, cada um tá lidando com a sua bicheira, entendeu? O que eu escolhi pra mim foi andar na calçada. Eu sou bipolar, mas eu vou dormir cedo, eu não vou tomar estimulante, eu vou comer direito, eu vou tentar manejar meu estresse, eu vou fazer o que tá no meu alcance. O resto eu falo assim, Senhor, tá nas suas mãos. Por quê? Porque isso tem a ver com adoração. Eu adoro a Deus fazendo aquilo que está no meu alcance. E eu amo as pessoas demonstrando para elas que eu me importo com elas. Então, ao tomar o remédio, ao fazer terapia, ao fazer todas essas coisas, eu tô dizendo para as pessoas assim, eu me importo comigo, mas eu me importo com vocês também. E eu valorizo o fato de que vocês se importam comigo. Então, por favor, toma um remédio. Vamos passar dessa fase, sabe, de eu não tomo remédio pra cabeça. Ô, meu filho, o mundo precisa de você. O mundo precisa das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos, do seu jeitinho. Então, entrega pro mundo esse presente que é você funcionando direito. Ainda que pra isso você tenha que tomar remédio. Bolinha, engole a bolinha e tá tudo certo. É isso, gente. Eu tomo remédio contrariada muitas vezes, mas na maioria das vezes eu agradeço a Deus pela existência do tratamento, né? Quantas doenças não existem aí em que não há perspectiva nenhuma de tratamento? Então que Deus abençoe você, que você consiga tomar os seus remedinhos, fazer o seu tratamento, porque vale a pena viver a vida que Deus planejou pra você aqui nessa terra, mesmo que ela seja difícil. É isso, gente, ó. Quem está aqui, como sempre, bonitinho. Olha lá, menino. Curta esse vídeo para saber que você gostou. Compartilhe com as pessoas. Esse vídeo é muito útil, tá? Tem muita gente que não quer tomar remédio, vocês sabem disso. Comenta o que vocês acharam, por favor, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante quando vocês interagem. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. É isso, um beijo.